Ana Gabriela, engenheira da ABCP, e hoje nós vamos iniciar o nosso segunda palestra do dia sobre fenômeno térmico do concreto massa, né? Para apresentar essa palestra, nós vamos convidar o engenheiro Eduardo de Aquino Gambale, né? O Eduardo, ele é engenheiro civil pela Unifenas, né? E ele atualmente trabalha na gerência de serviços e inovação tecnológica da Eletrobras Furnas, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Ele é especialista em física pela CAPES e construção civil pela Universidade Federal de São Carlos. Ele foi professor das cadeiras de Física Geral e Materiais de Construção na Faculdade de Engenharia Civil de Alfenas, né? Participou de inúmeros projetos de usinas hidrelétricas no Brasil e no exterior, né? Atuando especificamente na parte de modelagem do fenômeno térmico do concreto massa. E desde 87, ele atua na supervisão de execução, estudo de dosagem, caracterização de materiais para concreto, pesquisa, cálculo da temperatura do concreto massa e tensões no concreto massa. Ele é coautor de livros, tem um monte de trabalho técnico publicado, né? Então, grande especialista nosso no assunto, também de Furnas, como a Luciana foi, que estava recentemente aqui com a gente. Esse é o movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Cimento Portland, do SNIC, da Etos Soluções, da Construliga e do Sebrae. Eu queria convidar Eduardo, então, nosso palestrante de hoje, para entrar na nossa sala e proferir sua palestra. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia a todos. Eu agradeço ao pessoal da Todos pela Construção por esse convite. E é interessante falar sobre o fenômeno térmico do concreto massa, que é um fenômeno que cada vez mais está causando patologia nas obras modernas de hoje em dia. Passando aqui o slide. Eu sou engenheiro civil, como já foi apresentado aí. A minha área de especialização é na parte de fenômeno, análise térmica do concreto massa. É uma área que eu já trabalhei 30 anos, mais de 30 anos, atualmente, acho que 35 anos, né, nessa área, e ganhei bastante experiência em Furnas nesse assunto. A gente tem que situar esse problema, porque às vezes causa muita confusão. As patologias que podem ocorrer no concreto são de causas físicas e causas químicas. Causas físicas devido ao desgaste superficial, que pode causar fissuração. E causas químicas, reações de troca dos fluidos hidráulicos ou lixiviação, causando reações expansivas. Causas físicas. Aqui nós temos um exemplo de desgaste superficial numa bacia de dissipação de uma hidrelétrica. Ela pode ser por abrasão, erosão ou cavitação. Vamos entender um pouco sobre o tipo de fissura. Tem dois tipos, no estado plástico e no estado endurecido, que às vezes pode causar confusões, para você saber que realmente uma fissura de origem térmica. No tipo de fissuras, no caso do estado plástico, existem várias. Sedimentação, assentamento diferencial dentro da massa de concreto, movimentação de formas da fundação, impedimento de sedimentação pela armadura ou agregado, retração superficial, e também devido à variação da temperatura ambiente. A própria temperatura, se ela tiver uma variação muito grande durante o dia, por exemplo, acima de 15 graus, pode causar fissuras, principalmente no concreto no estado fresco, porque ele não tem a resistência adequada para suportar aquela deformação. No estado endurecido são várias, existem várias teses aí defendidas, né, sobre retração hidráulica, deformação autógena, acabamento excessivo, também existe esse problema que pode causar fissuras, concentração de esforços, projeto inadequado de juntas, oxidação de armaduras, fissuras de origem estrutural, ataques químicos de fonte externa ou interna. Isso aí foi muito
muito comentado pela Gabali, live, você né? saiu da sala. Eu Oi? queria que você saiu da sala. Entre na sala novamente. Ué, Você não está ao vivo. Por favor, se você puder entrar novamente na sala. eu vou ter que desativar aqui e entrar, é isso? Reconectar. Não sei se tem essa opção aí para você. Pedir a todos. Pronto. Pronto, desculpe aí, Ligue sua câmera, por favor. só um minuto. O que será que aconteceu? Eu não entendi, mano. O pessoal estava ali vendo. Para mim, você sumiu. Aí eu. Então, não sei se o pessoal já viu desculpe esse problema, o pessoal já viu esse quadro aqui que eu mostro os tipos de fissuras do estado endurecido, são vários, né? Inclusive no trabalho que a Nicole apresentou lá na live, que foi feita, live do Ibracon que teve recentemente, com o Selmo, com Cláudia e a Nicole, ela falou muito sobre esse problema da intringita tardia, que é um fenômeno que ocorre no concreto e pode causar fissurações no futuro por causa da temperatura do concreto. Às vezes a temperatura do concreto sendo muito alta, por causa do fenômeno da hidratação do cimento, pode causar esse tipo de fissura. Mas o que nós vamos estudar aqui é fissura devido ao fenômeno da hidratação do cimento, causando tensões internas que pode causar também a fissuração. A intringita tardia, na realidade, é um fenômeno químico. Aqui vocês estão vendo uma participação nossa da empresa Eletrobras Furnas, as obras que a gente atuou. Na década de 90, o fenômeno térmico do concreto era muito comum só em hidrelétricas, não era comum esse tipo de fenômeno em obras urbanas. Mas, atualmente, com o advento de tecnologias novas e cimentos com maior finura e obras de grande porte nas fundações, blocos de fundações muito grandes, esse problema passou a ser também de obras urbanas. Aqui vocês estão vendo 3 casos. A da Catedral de Los Angeles, foi publicado um trabalho no Ibracon sobre esse problema de estudo térmico. Aqui, blocos da fundação do Rio Orinoco, e uma casa usando aqui o cimento branco no México. Aqui vocês estão vendo um bloco de fundação, esse bloco todo fissurado foi mostrado nessa live que eu comentei para vocês, que foi apresentado pela Nicole e o Selmo e o Cláudio recentemente. A transmissão do calor do maciço ela ocorre por condução ou convecção. Ela pode ocorrer por causa de fonte de calor externa, que é no caso da energia solar, por convecção ou condução, ou fonte interna de calor devido ao calor de hidratação do cimento, porque ele porque a hidratação do cimento faz com que as reações químicas que ocorrem no concreto faz com que a temperatura do concreto se eleve, porque é uma reação que libera calor, exotérmica. Também pode ocorrer, como eu comentei anteriormente, a formação da intringita tardia, que é outro tema, não é o tema nosso aqui que nós estamos apresentando. Empreendimentos que utilizam grandes volumes de concreto requerem cuidado no que diz respeito à fissuração de origem térmica devido à geração de calor, hidratação do cimento. Riscos, ocorrência de quadro de fissuração e onerar custo da obra em função de serviço de reparo e tratamento dessas fissuras podem ocorrer. O objetivo dessa apresentação é apresentar algumas medidas mais eficientes para mitigar a fissuração do concreto massa. A reação de hidratação do cimento, como eu comentei para vocês, provoca durante o endurecimento do concreto variações dimensionais, que quando restritas, pode levar à fissuração do concreto. Aqui vocês estão vendo uma foto de uma obra onde ocorreu
é uma obra urbana onde ocorreu uma fissura, que é igual eu comentei com vocês, hoje é muito comum isso ocorrer, é uma fissura de origem térmica. Ela tipicamente secciona a peça, separa em duas peças diferentes. Tem diversos tipos de cimento. Essa fonte aqui foi da Associação Brasileira de Cimento Portland, e é mais comum o uso de CP3 e CP4 em obras de que tem problema de temperatura, no caso de obras com problema de geração de calor. Agora, por exemplo, cimento branco ele tem muito aluminato tricálcico, e isso faz com que a temperatura do concreto suba muito. A quantidade de aluminato tricálcico e silicato tricálcico na composição de cimento faz com que essas temperaturas são muito elevadas. A finura do cimento, como eu comentei para vocês, atualmente é muito maior do que na década de 90. Então, por causa da evolução da tecnologia de moagem. Então, isso faz com que a temperatura do concreto ela se eleva demais. O cimento CP5, por exemplo, ele libera muito mais calor que um CP4 e um CP3, por causa dessa questão da moagem de cimento, isso também na sua composição química. Por que a gente deve se preocupar? E como evitar fissura de origem térmica? São um dos objetivos nossos durante essa apresentação. Primeiro, é importante para vocês conhecer o que é concreto massa. Essa definição aqui é do ACI, American Concrete Institute. É aquele que, ao ser aplicado numa estrutura, requer tomadas de precauções que evitem fissurações derivadas de seu comportamento térmico. Aqui vocês estão vendo um termômetro instalado numa estrutura e estão vendo aqui o monitoramento em verde e esse azul aqui é um cálculo feito em elementos de finitos, certo? Aqui vocês estão vendo por que aparece a fissura de origem térmica. Tem uma figura aqui da idade em função da temperatura na estrutura. Tem uma figura aqui vermelha, que são as medidas de campo, e esse azul uma simulação. Você vê que a temperatura da estrutura sobe até uma temperatura máxima, e com o tempo essa temperatura vai caindo e estabilizando com o ambiente. Normalmente, no início, que a temperatura está subindo devido à restrição, porque toda a peça de concreto está sob restrição, ela nunca apresenta uma situação de tensão zero, ela está sempre colada numa base ou numa parede, alguma coisa assim. Então, na hora que está subindo a temperatura, aparecem tensões de compressão no concreto. Mas essas compressões, ao longo do tempo, elas vão diminuindo por causa da queda de temperatura, a tal ponto que o sinal de tensão de compressão vire tensão de tração. E o concreto, como vocês sabem, é um material que não resiste muito bem à resistência à tração. E quando a tensão instalada na estrutura, ela passa a capacidade de suporte da tração, na tração, ela vai apresentar fissuras. Para você estudar tensões de origem térmica, você precisa de um entrosamento muito grande com o campo. Você precisa conhecer todos os fatores de projeto, tudo que está acontecendo no campo pode fazer com que as tensões sejam altas. Inclusive, por exemplo, na produção do agregado. Se tiver uma contaminada ou tiver uma finura diferente do que você dimensionou, pode causar tensões maiores lá no final e temperaturas maiores. Então, você precisa conhecer todos esses parâmetros aqui de campo, que são dimensões da peça, intervalo de colocação das camadas, condições de lançamento, temperatura ambiente, temperatura de colocação, uso de pós-refrigeração, consumo de cimento, tipo de cimento, caracterização do concreto. Você precisa conhecer os parâmetros viscoelásticos, são modularidade e resistência, influência, e parâmetros térmicos. Parâmetros térmicos, você fazer um dimensionamento no cálculo da temperatura. E com isso, você
fazer o seu cálculo no campo de tensões, e com isso obter segurança. Também pode ser feito isso através de uma instrumentação de campo. Os parâmetros viscoelásticos você pode obter ele de várias maneiras, por exemplo, fazendo ensaios, ou se não, usar um banco de dados, por exemplo, a nossa publicação de Furnas, que é da equipe de Furnas, que tem um banco de dados muito grande. Você pode usar bibliografias diversas, pode usar modelos de rede neural, que é uma tese defendida pelo Hétero, que foi um colega nosso de Furnas que defendeu essa tese. E os parâmetros viscoelásticos também podem ser obtidos através de modelagem de blocos de concreto, ensaios. Existe um projeto PID de Furnas que está sendo coordenado pela doutora Nicole, que está obtendo esses parâmetros através de ensaios feitos em blocos. Também existem alguns trabalhos publicados, por exemplo, Cid Lima, no Peru, da Dias, que fez uma retroanálise de blocos moldados em laboratório. Também você pode obter, através de instrumentação, de um bloco ou feito em laboratório ou em campo. Vocês podem ver isso nessa tese defendida em 2017. Vocês estão vendo aqui um gráfico aqui que passou dos 100 graus. Nossa Senhora! Passou dos 100 graus aqui a temperatura. Parâmetros térmicos também, existe um trabalho publicado no Ibracon, 52º Ibracon, em Fortaleza, em 2010, que mostra uma estatística. Vocês podem ver aqui que a difusividade térmica do concreto está em torno de 0,10. Aí você pode obter esses parâmetros aqui. Fatores cuja influência é significativa no concreto, nós vamos ver agora. Foi feito um trabalho em 2008 e foi ranqueado esses parâmetros. O principal parâmetro que influi muito na temperatura do concreto é o consumo de cimento. A temperatura de colocação do concreto também é um fator importante. E na sequência, tem a espessura da camada, intervalo de lançamento, número de camada, difusividade térmica e temperatura ambiente. Mas o principal fator feito através da priorização dos fatores em função do teste F, um teste estatístico, mostrou que é o consumo. Eu vou mostrar agora uma sequência para vocês da influência desses parâmetros na temperatura máxima da estrutura. Consumo de cimento. Vocês estão vendo esse gráfico aí, que com 30 dias aproximadamente, se você usar um cimento com 200 kg um concreto com 200 kg de cimento por metro cúbico, a temperatura vai dar em torno de 20 e poucos graus, 22, 23 graus, a elevação adiabática desse concreto. Se você usar um consumo de cimento muito alto, por exemplo, 400 kg, você vai ter uma temperatura quase igual a 50 graus. Então, você tem que, se você reduzir o consumo de cimento na sua obra, você vai diminuir a temperatura máxima da estrutura. A pré-refrigeração, isso é muito comum em obras de hidrelétrica. Vocês podem ver aqui que você pode usar gelo em escamas, água gelada, e aí vocês estão vendo um gráfico do lado aqui da pré-refrigeração. Nesse exemplo aqui que foi simulado, com consumo de 400 kg de cimento e 180 kg de água, nessa dosagem, se você quiser reduzir, vamos supor, a temperatura de colocação do concreto seu, ou seja, 35 graus, você quer reduzir 5 graus, quer dizer, pôr concreto na praça com 30, você põe 20% da água de amassamento, substitui por gelo. Se você quer reduzir 20 graus, por exemplo, para 25, de 35 para 25, para 15 graus, por exemplo, 20 graus, você põe 70% da água de amassamento com gelo. Você também pode usar gelos em cubos. Aqui você tem um gráfico do lado direito que mostra a influência da temperatura aqui de colocação na praça
na máxima temperatura do concreto. Vocês estão vendo que com 15 graus você atinge 56 graus na temperatura máxima. Com 30, você chega a 68. Também é importante você ter um intervalo de colocação entre as camadas. Aqui, por exemplo, você pode lançar uma camada de 1 metro, esperar, por exemplo, 2 dias. Nesse exemplo aqui, vocês vão ver que a temperatura deu 58 graus, a máxima. Mas se você lançar com 3 dias, a temperatura cai para 56. Então, é importante você ter um intervalo de colocação entre as camadas para diminuir a temperatura máxima na estrutura. Também você pode fazer a concretagem em camadas e fazer isso é muito comum em construção de hidrelétricas, fazer uma colocação em camadas. Por exemplo, aqui nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, né, nesse azul, o primeiro gráfico aqui, a temperatura atingiu 45 graus, mais ou menos, né? Enquanto que na segunda camada, que é maior, essa primeira é de meio metro, a segunda de 1 metro, e a terceira, as últimas lá, são tudo de 1,5 metro. Vocês estão vendo que a temperatura deu bem maior, né? Do lado direito, vocês estão vendo um gráfico aqui, ó, mostrando aqui nesse eixo X a espessura da camada e com a temperatura máxima. Se tiver 1 metro, mais ou menos, a espessura da camada, você vê que a temperatura, nesse caso, nesse exemplo aqui, atingiu 56 graus. Se tiver 2 metros, chega a quase 75. Então, é muito importante reduzir o tamanho da camada. A pós-refrigeração também é uma técnica que já foi usada em obras de Furnas, mas só que essa pós-refrigeração, você tem que colocar tubos no concreto e passar água gelada nesses tubos. Mas, no entanto, a distância entre os tubos é um fator que você tem preocupante, porque se essa distância for pequena, grande, você vai ter no meio dessa região uma temperatura muito alta, como vocês estão vendo nesse desenho do lado, uma isotemperatura do lado direito da foto. Tipo de cimento, você vê que o cimento CP2, por exemplo, ele apresenta uma temperatura maior que um CP3 e um CP4. Também é importante, já foi usado em nossas obras, lá na usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. Tem um trabalho publicado em 2016 pelo Miranda, né? Uma aplicação bem sucedida de fibra de aço no vertedouro. Foi uma alternativa adequada para o combate de fissuras de origem térmica. Inclusive, na região que usou fibra de aço, não teve problema nenhum quanto à fissuração de origem térmica. Nós tivemos uma situação de nenhuma fissura nessa região. Então, é importante o uso de fibra para aumentar a tensão de tração do concreto, o que melhora substancialmente a capacidade de absorver tensões de tração do concreto, que é importante no caso da temperatura, no caso térmico, né? Protótipos de estudos foram feitos já. Tem esse projeto que eu comentei com vocês da Nicole, lá em Furnas, que ela está coordenando, e tem um trabalho também que foi publicado no Ibracon, que foi feito foi feito tipo um cemitério de blocos de concreto para você estudar várias coisas, por exemplo, a pigmentação, a cor do concreto, né? E esses blocos também serviram para otimizar a dosagem, redução da temperatura de lançamento do concreto, simulações térmicas com o objetivo de validar hipóteses, otimização do intervalo de tempo ideal para a retirada das formas da Catedral, né, de Los Angeles, validação de parâmetros térmicos. Foi feito tudo isso nessa obra. Recentemente, no 23º Salão Internacional da Construção e Arquitetura, em 2017, foi usado o nitrogênio. Tem algumas obras lá de São Paulo que foi usado o nitrogênio, mas só que é uma técnica bastante cara, tem que avaliar se vale a pena ou não. A metodologia de cálculo começou a ser usada em 62, a segurança, por causa dessa barragem de Arkansas, nos Estados Unidos, foi questionado a questão de uma grande fissura vertical. Nesse momento, foi utilizado a primeira vez o método dos elementos finitos para resolver um problema de engenharia. Normalmente, naquela época,
usava muito um método conhecido como método das diferenças finitas. Os elementos finitos são de três tipos. O unidimensional, que é, no caso, um ΔX aí do cálculo diferencial integral. O bidirecional, que pode ser um triângulo, um quadrado, um retângulo. E o tridimensional, que pode ser um tetraedro. Aqui vocês estão vendo um caso que pode ser usado muito bem o cálculo unidimensional do concreto. São blocos que apresentam uma área grande da superfície, quer dizer, a área de concretagem é muito maior em relação à espessura da peça. Então, a propagação de calor, nesse caso, vai ser unidimensional, que simplifica bastante a simulação. Aqui um caso bidirecional, que foi lá da obra de Santo Antônio, tem esses furos no meio do concreto que faz com que o calor propague em duas direções. Então, você tem que fazer malhas usando um elemento bidirecional. Aqui dois casos aqui, tridimensional, um muro que foi construído lá na usina elétrica de São Manuel, quer dizer, e aqui uma viga munhão, que foi feita através desse programa ANSYS, né, que a gente já usou algumas vezes lá em Furnas. Eu gosto muito de mostrar essa figura, que é o nosso colega Walton Pacelli. Esse desenho foi feito pela Maria Luísa Uchoa de Carvalho, uma arquiteta que trabalhou com a gente lá em Furnas, e o Roy Carson, na época, isso aqui foi em 85, e na época, o Roy Carson dizia essa frase aqui: existem ótimos planejamentos de construção que produzirão temperaturas favoráveis no concreto massa, sem grande custo. Mas informações para auxiliar na seleção desses planejamentos geralmente têm faltado. A base dos elementos finitos foi desenvolvida por Douglas McHenry, que era um colega de Carson na Universidade Becker. Aqui se tem uma comparação. Em 76 era muito comum usar o método das diferenças finitas. Existia dois métodos, o método conhecido como método de Carson e o método Schmidt. Atualmente, a gente usa elementos finitos, que é um método que contempla mais situações que podem ocorrer, muito mais situações que podem ocorrer em campo. Esse método de elementos finitos começou a ser usado em Furnas a primeira vez em 87. Eu tive a felicidade de trabalhar com o método de elementos finitos desde o início, quando comecei a trabalhar em Furnas. Eu entrei em Furnas em 86, e em 87 a gente já desenvolvia alguns cálculos usando o método dos elementos finitos, que é um método tradicional que é usado até hoje. Na época, a gente resolvia essa equação, que é uma equação baseada na lei de Fourier e o princípio de conservação da energia. Ela é em função da elevação adiabática da temperatura e das propriedades térmicas do concreto. Aí, em 95, uma dupla de franceses começou a estudar a influência da temperatura do concreto nas propriedades. Quer dizer, todas as propriedades do concreto mudavam em função do aumento da temperatura na estrutura. Então, a equação ficou um pouco mais complexa, que é essa aqui que vocês estão vendo, que é em função da quantidade de calor específico, temperatura, condutividade térmica e calor latente. Essa equação, a gente começou a resolver ela através de um projeto de P&D desenvolvido em 2001 e 2002 por Furnas. Foi desenvolvido um código, um software em código de elementos finitos dedicado à análise de barragem que possa executar exemplos mais realistas. Esse projeto foi desenvolvido pelo pessoal da COP, Rio de Janeiro, a equipe da COP. Atualmente, os projetos de P&D estão utilizando programas comerciais, como, por exemplo, o software ANSYS. No entanto, o maior desafio atual é a busca de softwares free com o objetivo de mais autonomia na prestação de serviços. Existem vários softwares que a gente pode usar. Por exemplo, como eu citei, o ANSYS, que é vendido pela E3S lá em São Paulo. Existe software aqui que tem uma versão
que você pode baixar na internet, do livro do Sérgio Botassi, né, que foi colega nosso de Furnas também, que ele colocou disponível um programa TSA-1D, que faz simulações em uma direção. Nenhum desses softwares está totalmente preparado para resolver qualquer situação. Todos eles você tem que se envolver com uma parte que envolve programação em GWB, Fortran ou qualquer outro tipo de linguagem. Existe o FlexPDE, que é muito usado também, e você pode usar também softwares como, por exemplo, o Excel, Surfer, Gid, M2. E também existe até um aplicativo que vocês podem baixar no celular que faz simulações mais simples. Às vezes você tem que tomar uma decisão rápida na obra, você usa esse aplicativo, o Mass Concrete. Monitoramento das estruturas é muito importante. Esse monitoramento aqui, dessa estrutura, foi uma eólica construída lá em Fortaleza, que a gente colocou, instrumentou. É muito importante você validar seus parâmetros, validar seus softwares que você utiliza. Então, o cálculo da temperatura, você pode executar ele antes de você fazer a estrutura, e durante e também depois com o monitoramento. Aqui vocês estão vendo o pessoal durante a concretagem dessa base dessa eólica lá em Fortim, na Fortaleza, e aqui os resultados das temperaturas. Vocês estão vendo que cada local que você coloca o termômetro dá diferenças. Local que você coloca mais perto da superfície, ela sente a ação da temperatura ambiente, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, a temperatura ambiente aqui embaixo, variando bastante, né? Em torno desse caso aqui, está perto de 20, chegando até 40. Como eu falei para vocês, só essa diferença pode até causar fissuras, por causa não da ação da temperatura interna do concreto, mas sim de temperaturas de origem da energia solar. Agora, se você não tomar cuidado com a sua estrutura, não fazer nenhuma simulação, pode ocorrer situação que você tem que fazer o tratamento das fissuras, o que fica bem mais oneroso. Você fazer o tratamento é bem mais caro do que você fazer, por exemplo, uma análise para determinar qual seria essa patologia, e é bem mais caro do que você fazer uma simulação inicial antes da sua concretagem. Como considerações finais, eu estou aqui com um tempo bastante tranquilo, né? Então, o fenômeno térmico é um problema importante, a gente deve levar em consideração em concretos com características massivas, vocês devem tomar muito cuidado, principalmente hoje em dia, nas obras urbanas. Do ponto de vista de engenharia, diversas medidas você pode tomar, de modo a prevenir a fissuração do concreto provocada por efeito de reação de hidratação, como, por exemplo, a composição de cimento, como eu falei para vocês, é o principal fator. Se você conseguir reduzir o cimento, mantendo o FCK, você pode, por exemplo, manter a resistência característica do concreto, em vez de colocar 28 dias, colocar para 90 dias. Aí você consegue fazer essa redução. Isso é uma técnica usada em vários edifícios aqui em Goiânia. Proteção do concreto é muito importante sobre a incidência de energias dos raios solares, né? Uma técnica muito usada, a gente usou essa técnica lá em várias obras nossas, deixar o material na sombra. Cura com água na estrutura, saco de eniagem molhado, etc. Controle do ritmo de execução da estrutura, a espessura das camadas de concretagem do intervalo de lançamento consecutivo, diminuição da temperatura de lançamento do concreto, com pré-refrigeração, por exemplo, usando gelo. E eu deixo aqui por último a pós-refrigeração, porque é uma técnica bastante complicada e pode, inclusive, induzir a fissuração. Porque se você começar a refrigerar, passou a temperatura máxima da estrutura, e você continuar refrigerando, você pode causar uma tensão e pode causar fissurações. Eu queria agradecer a participação de todos e deixo aí meu contato para quem tiver alguma dúvida.
talvez a gente passe um pouco os slides um pouco rápido, e esse fenômeno é bastante complexo. Como eu falei para vocês, eu tenho 35 anos já trabalhando na área, então é bastante complicado você conseguir passar em 40 minutos, 30 minutos, todo esse conhecimento. Então, tentei reduzir o máximo possível e aí fica aberto aí as questões, as perguntas, ok? O moderador pode entrar. Obrigada. Obrigada, Eduardo. Deu uma falha aí, não entendi o que aconteceu. Oi? Deu algumas falhas. Não estava entrando. Estava esperando você se despedir do pessoal para eu invadir sua sala. Obrigada pela apresentação, né? A gente tem muito comentário aqui, muitos elogios também. Luciana já começou lhe elogiando, dizendo que você é o melhor calculista térmico do mundo, né? E Raimundo Magalhães acrescenta que, além de bom em cálculo térmico, você é muito bom em xadrez, e eu já soube que você também é muito bom mergulhador, né? Então, o pessoal está lhe elogiando bastante aqui, né, no chat, né? E tem algumas questões, né? Então, eu vou tentar passar mais ou menos pela ordem, tentando unir um pouquinho mais as questões. Mas muito obrigada pela palestra, foi muito esclarecedora. Obrigado. Eu fico feliz quando eu vejo também o cálculo térmico, né? Eu acho que o olho brilha quando falo em concreto, mas o cálculo térmico foi tema da minha dissertação de mestrado, né? Efeito térmico em fachada, no caso, né? Eu trabalhei na UNB, na Universidade de Brasília, professor Elton Bauer e professor Luciano Bezerra, e eu usei justamente o ANSYS, que você usa aí também, para fazer essas simulações térmicas, no caso, em fachada, com cores diferentes, com restrições, sem restrições, mudando condição de contorno. Eu acho que eu aprendi bastante usando materiais de construção e elementos finitos, essa união que eu acho que é o que você faz bem aí, né? Então, acho que a gente tem muito que aprender ainda com esse tipo de simulação e o que ela pode trazer para a gente, né? Mas vamos às nossas questões. Bom, a Mônica Milfon, ela pergunta, posso utilizar o método dos elementos finitos para determinar a causa de uma fissura? A causa de uma fissura, normalmente, a gente primeira coisa é ver a instrumentação de campo. Se não tiver instrumento, é difícil você avaliar se é realmente uma fissura de origem térmica. Pode ser, por exemplo, depende do dia que ela apareceu. Então, você tem que estar atento, porque, às vezes, se ela apareceu nos primeiros dias, pode ser uma incidência, por exemplo, do Sol, né, da energia solar, fazendo com que dilata aquela estrutura, ela não tem resistência, aí aparece fissura, dá uma confusão muito grande, aí a pessoa vai achar que vai ser uma fissura de origem térmica. O método dos elementos finitos para avaliar também pode ser usado, mas é melhor você ter um acompanhamento de obra, você ter instrumento na obra medindo. Se não tiver nada, é complicado. Como que você vai saber se aquela fissura apareceu antes do pico? Porque se o concreto estiver subindo a temperatura, as tensões que aparecem no concreto, eles suportam muito bem, que são tensões de compressão. Mas depois que passou o pico, você tem que conhecer que dia que ocorreu esse pico. E depois de um bom tempo, às vezes você chega a passar mais de mês para aparecer essa fissura. E tem a questão também da intringita tardia, que pode aparecer depois de mais de ano, pode aparecer de um ano depois. Então, é muito complicado. Por isso que eu falei... Ou até uma reação álcool agregado também, né? Também, pode ocorrer uma retração hidráulica, é difícil. Então, é muito importante você estar... As obras de Furnas são extremamente monitoradas. Inclusive, vai ter uma live aí do pessoal, acho que é dia 27, sobre o monitoramento de estrutura do pessoal do Congresso de Grandes Barragens. Então, é difícil. Então, tem que ter igual eu falei para vocês, é melhor prevenir do que você descobrir qual que é a causa, qual que é a patologia, do que é mais difícil você recuperar também, entendeu? Porque você tem que saber a causa para você fazer a recuperação. Se você não sabe a causa, você faz a recuperação, aí mais tarde pode aparecer outras fissuras em cima da sua recuperação, entendeu? Acho que na mesma linha, a própria Mônica, ela pergunta se a gente pode usar o método dos elementos infinitos em construções já existentes, né? Para entender a causa de fissuração em barragem. Então, a barragem já existe,
né, se tem como a gente usar o método de elementos finitos. Eu acho que parte um pouco desse monitoramento que você acabou de falar. Se quiser complementar. Na barragem de funil, a gente teve bastante simulações em 3D, o pessoal da COP fez lá com aquele projeto PD que eu comentei de 2001, né? Que a COP desenvolveu um programa, a gente usava também, né? Ele foi utilizado para modelar a barragem de funil, quer dizer, ela é bem antiga, a barragem de funil. É interessante para ver a movimentação da estrutura, para ver o que está ocorrendo, entendeu? Mas o problema térmico ele acontece nas primeiras idades, normalmente é 30 dias depois que aparece a fissura de origem térmica. Então, depois que passou um período dessa obra, você pode utilizar alimentos finitos para outras coisas também, né? Inclusive para a deformação do concreto, devido até a reação ao álcool agregado, por exemplo. Já tem até trabalho publicado com isso aí do nosso colega Quintiliano, né? Que é um colega meu, que eu aprendi muito com o Quintiliano, que ele mexia muito com essas simulações, né? Então, ele usou para fazer modelagem de estruturas com problema de reação ao álcool agregado, que não tem nada a ver com problema térmico, né? Uhum. O Luiz Vieira, ele pergunta qual é a relação entre a restrição da peça e a tendência à fissuração térmica. A restrição, por exemplo, vamos supor que você tem um pilar de grande altura, acontece muito em barragem. Lá embaixo, quando ele está encostado na rocha, lá a restrição é muito alta, então as tensões são muito maiores. Quando você vai subindo no pilar, lá em cima ele tem uma deformação normal dele, o pilar. Então a tensão chega a ser zero, lá até a temperatura não vai influir. As tensões devido à origem térmica talvez não causam problema nenhum, certo? Agora lá embaixo, onde está encostado, pode ocorrer tensões altas, e aí pode causar fissuração. Então, a restrição, o que é? Você não vai nunca concretar uma estrutura no ar, não existe, ela vai estar encostada em algum lugar. Então, vai ter uma restrição, sempre vai existir. Então, tensão sempre vai existir. Agora, igual eu falei para você, esse pilar de grande altura, por exemplo, 15 metros de altura, né? Só lá embaixo, na base, onde está encostado, eu estou falando pilar de hidrelétrica, não pilares finos aí, esse pilarzinho de 15 por 15, não, estou falando pilar de hidrelétrica é 15 metros por 20, entendeu? 30 metros. Então, aqueles pilares, o problema principal é lá na base da temperatura, né? Uhum. Ainda a Mônica, ela pergunta como monitorar a temperatura em barragens com mais de 40 anos. Isso aí, no nosso exemplo lá da barragem de funil, tem instalado termômetro lá. Quer dizer, ela já tem muito mais de 40 anos. Então, você tem que instalar no início. Depois que concretou, igual eu falei, não resolve nada você instalar termômetro. Aí já... porque você vai monitorar o quê? A variação da temperatura ambiente só. Exatamente. Pode até fazer um furo lá e colocar um termômetro lá e concretar lá dentro, né? Fechar essa estrutura e deixa lá dentro e monitorar, mas aí você vai ver a influência da temperatura da ambiente, quer dizer, não devido à hidratação do cimento, entendeu? Uhum. Ainda nessa linha, eu vou pular aqui uma pergunta, depois eu volto nela. A Francirene Bonfim, ela pergunta as adições musicais. Pronto. Repete as adições... Só um minuto. Oi? Repete a pergunta. Vou repetir. Por causa do caminhão que passou na rua aqui. As adições no cimento também são uma alternativa para a diminuição do calor de hidratação? Pergunta da Francirene Bonfim. Existe uma defesa de mestrado, acho que é do doutorado, do Sérgio Botassi. Até estou com o livro dele aqui, ó, e acho que dá para ver aqui, ó. Está meio refletindo. Aqui, ó. Fenômeno térmico do concreto massa. É um colega que trabalhou comigo lá em Furnas. A defesa dele é exatamente sobre isso. Realmente, você pode mudar todos
as propriedades do concreto através da adição. Você pode, se vocês quiserem, depois tem no link que eu deixei aí na apresentação do livro dele, do Botar, você entrar lá e pedir informação. Ele tem lá o e-mail dele, ele defendeu nessa área, então é importante, reduz sim, tem influência sim, mas não é tão significativo, igual eu falei para vocês, o consumo de cimento é o principal fator, o segundo é a temperatura de colocação. Se você tiver gelo, é isso aí que é importante. Mas só que tem condições que você não tem gelo, aí fica complicado, aí você tem que fazer alguma coisa, adição, ou fazer qualquer coisa para mitigar esse problema, entendeu? Usar fibra, por exemplo, né? Isso. Eu acho que é uma associação de fatores, né? Usar o cimento adequado, cimento com quantidade maior de adição, né? Um CP3, um CP4, né? Junto com gelo, se for possível usar o gelo, dependendo da obra, eu acho que você associar os fatores, eu acho que aí você consegue reduzir a temperatura, a gente pensando em volume, em concreto, massa, realmente, né? Tem uma pergunta aqui do Maurício Marques: qual tipo de termopar mais usado para monitoramento? Existem diversos tipos, eu já usei, acho que tem na apresentação, tem termômetro que a gente fabrica aqui em Furnas, na apresentação que a gente usou diversos tipos, já termômetro de corda vibrante, termômetro do Carsen, não sei se esse Carsen não está fabricando mais, mas pode ser, na internet a gente acha diversos, então não sei nem se falar para ele qual que é melhor. Nós usamos na dissertação, inclusive que eu mostrei para você da minha filha, nós usamos um termômetro lá de Furnas, que eu não estou lembrando aqui o nome, esqueci aqui, mas tem a referência aí na dissertação dela, se quiser baixar ela, lá tá bem detalhado. Mas eu já usei diversos tipos, depende, tem uns que você consegue colocar lá, igual nós fizemos na obra lá da eólica lá é tanta coisa na cabeça aqui que eu estou fazendo confusão. Na obra nossa lá do Ceará, lá de Fortim, a gente colocava o termômetro, tem um instrumento que fica lá no local, a gente deixa lá a noite inteira, não precisa ficar fazendo leitura, não, ele registra tudo, e você vai no outro dia, pega seus resultados, entendeu? A gente tinha que passar a noite lá que dava algum problema no campo, então é isso. Tem uma pergunta aqui do Hilton Rodrigues, eu não entendi muito a pergunta, não. Dizendo que a MTS, empresa, estão usando areia para combater as retrações. Qual o mais econômico, usar areia ou água? Isso aí também eu não entendi muito bem, não. A areia, se a areia se ela for muito fina, você vai ter um consumo maior de cimento, aí você vai ter problema térmico. No caso da água, a água ela é normalmente em torno de 180, 200 quilos por metro cúbico, 200 litros por metro cúbico. Então não tem como mexer muito nisso aí, mas se você conseguir diminuir o fator água-cimento, você consegue aumentar a resistência. Então, muitas vezes você pode usar, por exemplo, algum produto para aumentar a resistência do concreto, por exemplo, já foi usado muito microsílica, né? Lá em Serra da Mesa, na obra de Serra da Mesa, foi uma primeira obra que a gente participou aqui de Furnas, que mexeu com muito cálculo térmico, simulações térmicas, a gente usou muito microsílica, né? Então, você aumenta a resistência e, com isso, você consegue reduzir o consumo do cimento para atender aquele FCK que você tem que atingir, né? Então, a água é isso, diminuir o fator água-cimento. A água sempre vai estar em torno desses, igual eu falei para vocês, 180, 200 litros por metro cúbico. A Luciana, que é da área de dosagem, ela sabe muito bem disso, né? Você tem recebido bastante elogios, inclusive de Francisco Holanda, né, que vem da área de barragens, está aqui testemunhando que em muitos trabalhos ele contou com sua colaboração, né, com suas considerações de cálculo e que reproduzia fielmente os valores obtidos em campo, agradecendo pela sua palestra,
né? Tamires pergunta o que é mais fácil, xadrez ou cálculo térmico? Tamires Rodrigues. Na realidade o xadrez, eu comecei com xadrez quando era menino. E o cálculo térmico é um xadrez também, tão complicado quanto o xadrez. Ele é uma ciência que você tem que estudar muito, estudar muito temperatura, termodinâmica, e tem muito cálculo. Você vê que, não, igual eu comentei durante a apresentação, que não tem nenhum programa pronto, assim, então você tem que desenvolver, às vezes, é complicado. E eu, na época que comecei, não existia, quando eu cheguei em Furnas, há 35 anos atrás, né, não tinha nenhum computador, para você ter uma ideia, dentro da empresa. A gente usava aqueles computadores que a gente tinha em casa, né, TK90X, aquelas coisas, TK85. Então, você fazia simulações ali, né? Depois que começou a aparecer os computadores na empresa, a gente que levava de casa o computador para fazer simulações. Aí a máquina, igual você viu naquele desenho do Pacelli com o Carson, eles estavam fazendo com a máquina Facite ali o desenho. Então, não tinha... Então, as técnicas na época eram mais simples de usar esses softwares mais simples, né? No caso do método Carson e do Schmidt, né? Aí depois, com a evolução da coisa, apareceu elementos finitos, aí a coisa foi ficando cada vez mais complexa. Por exemplo, se usar o ANSYS, por exemplo, você que trabalhou com ele, você sabe que você não tem nada preparado, né? Você tem que customizar ele, preparar ele. E também as decisões, você não pode jamais trabalhar sem o apoio do pessoal de campo. Você tem que ter um entrosamento muito grande com o pessoal de campo. Eu sempre trabalhei, nunca sozinho, junto com o pessoal que estava lá no campo. Todas as informações eram repassadas para mim, através de vários colegas o Walter Pacelli, o Marcos Pimenta, também, que trabalhou muito comigo lá na Barra de Batalha, de Serra da Mesa. Então, eles passavam todas as informações, então eu sabia exatamente o que estava acontecendo lá para poder fazer a simulação, senão sai tudo errado. Então, por isso que eu falo, você tem que ter, o seu raciocínio tem que ser intuitivo e também tem que ser lógico. São dois caminhos diferentes, né? A intuição, o pessoal de campo tem muito mais essa questão da intuição, porque eles já participaram de muito mais obras do que eu, né? O caso do Pacelli, esse pessoal mais antigo aí, Holanda, né? Então, eu nunca consegui fazer nada sozinho, simular tem que ter esse entrosamento, saber tudo o que está acontecendo direitinho para poder colocar lá. E o método dos elementos finitos, ele é legal por causa disso, você faz qualquer coisa, mas só que, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade, igual eu falei para você, da gente não ter um programa totalmente preparado. O ANSYS, nós tivemos que customizar ele. Ele não era pronto para calcular. Ele não contemplava o problema da termoativação que foi descoberta pelos franceses, igual eu falei para você. Lá em 95 foi desenvolvida essa teoria da termoativação, né? Isso aí não contemplava na época, né? Então, com o ANSYS a gente consegue fazer tudo. Fazer qualquer tipo de situação, fazer em 3D, 1D, 2D. O ANSYS é bem interessante porque a análise térmica é uma análise não linear, né? Então, ele é um programa que lhe dá a possibilidade de fazer cálculos não lineares e de você bolar um modelo, escolher o elemento que você vai trabalhar, o mais adequado, e bolar o modelo através, com condição de contorno adequada, né? Muitas vezes a gente não consegue a situação correta, normal, mas a gente consegue simular algo parecido com o que a gente tem em campo. Então, ele acaba, eu concordo, acho que ainda os elementos finitos vieram muito a agregar em todo o cálculo não linear. Eu acho que foi um grande salto aí nesse cálculo de temperatura por ser não linear. Né? Dalton Rock, ele pergunta qual é a temperatura mínima que devemos nos preocupar com relação à hidratação do concreto. Eu não sei se ele pergunta a temperatura mínima ou máxima. Né? Porque eu acho que a máxima normalmente acima de 60 graus, acima de 65 graus, segundo o pessoal que apresentou a live lá da Nicole, existe a possibilidade da tringita tardia. Pode ser que uma estrutura já aconteceu comigo, de viga-munhão, por exemplo. Não sei se o pessoal está familiarizado com viga-munhão. É um bloco que tem dimensões grandes, por exemplo, 5 por 4 por 6, por exemplo, né? É um blocão, né?
Essa viga-munhão, às vezes, ela fica apoiada lá em cima do pilar, fica meio solta lá, tipo igual que estivesse no ar, né? A restrição dessa viga-munhão é muito pequena. Então, a temperatura chega a 90 graus, não acontece nada, não fissura. Mas só que pode ocorrer a tringita. Inclusive, tem uma dissertação defendida por uma colega nossa, que foi orientada pela Nicole, a Sandra, não sei se o pessoal já, talvez, a Luciana sabe quem que é, que acho que ela assistiu lá, que ela mostrou isso aí pode formar tringita tardia e fissurar. Então, eles recomendam a temperatura no máximo 65 graus. Tem alguns pesquisadores que falam em 60, não pode passar de 60 graus, não pode passar de 65, mas às vezes a construção sua é num local muito quente, por exemplo, aí você vai lançar uma temperatura de 40 graus, fica difícil diminuir a temperatura do concreto. Então, o recurso, como eu sempre indico, é o gelo, né? Tentar não atingir essas temperaturas acima de 60 graus. Né? E aí você evita qualquer tipo de fissura, tanto a fissura devido à hidratação de cimento, como também outras, igual eu comentei com você, da intringita, por exemplo. O Wilton, ele refez aqui a pergunta dele, acho que agora dá para entender melhor o que ele quis perguntar. Ele perguntou que quando concretando, por exemplo, o radier, ele usa areia molhada em cima do radier para evitar retrações, né, fissuras por retração, né? Essa é a melhor maneira, né? Ele não está falando da areia no concreto, mas a areia, acho que ele molhar a areria, acho que ele está falando mais em cura, talvez, fissura de retração, do que na fissura térmica, não sei, eu peço que avalie. Essa aí nós já fizemos isso também, às vezes a gente costuma pôr uma piscininha também, pôr água ali, deixar água. Isso aí para principalmente evitar fissuras, principalmente a fissura por causa da incidência do sol, né? Então tem que deixar ali fresquinho para não ter acidente. Retração plástica. Também pode diminuir um pouco a temperatura, mas não lá no centro. Se tiver uma peça muito espessa, aí no centro não vai acontecer nada, vai continuar atingindo a máxima do mesmo jeito. Não sei se você entendeu. Agora, a diferença da máxima lá no centro com a temperatura na superfície, ela é perigosa. Existe até no ACI, eles recomendam que não pode passar de 20 graus, por exemplo. Pode fissurar, mas tem peça que, se o cimento da região não é adequado, já aconteceu em obra nossa do cimento não ser bom, e acontecer com 15 graus, só de 15 graus de incidência solar, por exemplo, de manhã está 20 graus, à tarde meio-dia está 35, deu uma diferença de 15, aí fissura o concreto, só pela temperatura nem é da hidratação do cimento. Então, por isso que tem que proteger, quanto mais proteger, melhor. Com areia e água, eu entendi agora a pergunta dele. O Lupécio Gurjão, ele pede para você explicar melhor a utilização de resistência característica para 90 dias. Isso aqui tem uma obra aqui em Goiânia, várias obras nossas nós fizemos isso. Às vezes o FCK com 28 dias, vamos supor que o FCK seja 30, MPA com 28 dias. Mas só que depois do 28 dias, principalmente usando o CP4, ele pode ganhar uma resistência. A Luciana sabe disso. Aí você pode pôr a resistência, esse FCK, em vez de colocar com 28, você colocar com 90 dias. Põe lá na frente. Aí se você coloca lá na frente, você pode reduzir o cimento. O cimento. Porque você, para atingir esse 28 dias, essa resistência, precisa mais de cimento. Então, você diminuindo um pouco o cimento, você reduz a temperatura. Às vezes, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a redução é tão pequena que não vale a pena. Então, por isso que tem que estudar. A gente costuma fazer estudo paramétrico aqui. A gente faz vários cálculos, a gente chama de estudo paramétrico. E você, com várias hipóteses estudadas, tem situação que já chegamos a fazer mais de 30 cálculos para chegar num resultado que seja importante. Aquele resultado vai ser o que vai ser usado na obra. Então, são simulações que a gente costuma chamar de paramétrica, né? Mudando os parâmetros, mudando a idade. No livro do Botas tem esse exemplo aí que ele está falando, se ele dá uma olhada lá, inclusive acho que tem,
ele pode baixar gratuitamente lá alguns capítulos, dá uma olhada lá. Explica bem isso aí, a questão do FCK. Ele fez isso aí numa obra aqui em Goiânia. O Botassi, ele trabalhou junto com a gente, junto com a Luciana. Então, a maioria do pessoal que mexe com essa parte térmica aí já trabalhou junto comigo lá. A gente aprendeu junto lá, né? Foi muito bom isso. Eu vou fazer só mais 2 perguntas para a gente encerrar. O Raimundo Magalhães pergunta se você já teve experiência no cálculo térmico com agregado proveniente de minérios como hematita e biotita. Não, nesse caso, nós não tivemos nenhuma obra. Agora que eu lembrei, teve uma sala que acho que foi feita em Belo Horizonte, isso aí, de uma sala com radiação gama, e precisava ter um material pesado lá dentro. Então, tinha que pôr hematita. Aí nós fizemos um estudo, agora que eu estava esquecendo. Teve acho que só esse exemplo que a gente fez. O Pacelli participou dessa obra lá, e aí a gente usou a hematita e fizemos simulação com ela. Justamente por causa dessa sala, a parede é muito espessa, aí o consumo tinha que ser alto e não pode passar radiação de jeito nenhum. Então, aí a gente fez uma simulação de temperatura na época. Foi isso só. E professor Zé Ramalho, lá de Fortaleza, ele pergunta: baixar a temperatura na superfície do concreto não vai aumentar o gradiente térmico, favorecendo a fissuração térmica, o gradiente de temperatura, né? Às vezes pode ser prudente colocar uma lona plástica para não aumentar esse gradiente. Ele está falando no caso de uma base eólica, por exemplo. É interessante essa ideia, porque até igual eu comentei com você, que você recomenda não ter uma diferença muito grande da superfície com a temperatura máxima lá. Se você reduzir demais a temperatura, pode acontecer que realmente fissura lá, por causa desse gradiente, da diferença lá do centro de gravidade para a superfície. Mas só que, igual eu falei para vocês, é importante sempre você trabalhar com gelo, procurar diminuir o consumo e também intervalo entre camadas, essas coisas são importantes. É muito comum em barragem, tem algumas pessoas que já me criticaram, assim, como você vai lançar em camadas, aí vai ter junta de construção. É só você fazer uma limpeza ali direitinho que vai colar. A Luciana mostrou até esse caso do submerso, que tem uma colagem perfeita. Agora, se você deixar sem fazer uma preparação da superfície, aí vai ter junta de construção. Entendeu? Finalizando, né, nossas perguntas, eu gostaria só de comentar, né, que na verdade é tecnologia, né, a gente tem que estudar, né, tem que achar o cimento mais adequado, com as condições de adições mais adequada para o tipo de concreto massa, que a gente vai calcular o calor, que a gente vai ter o traço adequado, que a gente vai usar gelo ou não usar gelo, né, para ver a situação, se o UFC vai ser a 90 dias, vai ser a 28 dias, é uma questão de estudar. Para cada obra é um caso diferente, estrutura convencional de edificação é uma coisa, estrutura de grande porte como barragem é outro concreto, né? Muitas vezes o concreto, o nome é o mesmo, mas são materiais completamente distintos, até em consumo, em constituição, em efeitos a longo prazo, a curto prazo, se vai ter possibilidade de ter RAA, se vai ter possibilidade de formação de trigita tardia, se tem contato com água a longo prazo ou não. Então, são situações que cada caso é um caso. Eu acho que é bom porque a gente tem bons tecnologistas hoje no Brasil inteiro, a gente tem pessoas como vocês aí em Furnas, sempre à frente, estudando tecnologia, trabalhando. Então, o bom da gente assistir essa palestra, é bom a gente ver que engenharia vale a pena, né, estudar vale a pena, e que o concreto é um material maravilhoso e merece que a gente estude sempre, né? Eu queria lhe deixar aí sua palavra final para poder a gente encerrar essa sala. Eu queria agradecer a todos aí pela presença e falar que realmente é uma área apaixonante, né? Eu fiquei 35 anos envolvido com essa área, gosto demais, porque realmente é parecida com um jogo de xadrez, como eu falei para vocês. São muitas variáveis que podem ocorrer, às vezes são variáveis surpresa, que você nem está imaginando, parece alguma situação que você tem que, igual
foi comentado aí que a gente tem situações que em cada obra é diferente. Por isso que realmente o tema de concreto é apaixonante, né? É isso aí. Eu queria lhe agradecer mais uma vez, Gambale, por ter você aqui com a gente hoje, ter aceito o nosso convite. Esse é o movimento Todos pela Construção. Sua apresentação, sua palestra vai estar disponível no canal do Todos pela Construção no YouTube, então quem quiser assistir novamente, né, são 100 cursos online de 60 minutos gratuitos e ao vivo, então pode procurar pelo seu nome lá no YouTube, né? E o Todos pela Construção é uma iniciativa da Associação Brasileira de Cimento Portland, a BCP, na qual eu represento, junto com o SNIC, a Eto Soluções, a Construliga e o Sebrae. Então, gente, fiquem atentos aí para os nossos próximos cursos. Muito obrigada, Gambale, e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Até logo. Até logo.